Signo de Libra, tudo bem com vocês? Acabei agora a leitura geral, vou fazer uma leitura para amor e finanças para o signo de vocês. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido descarta para o universo. Peço autorização para acessar a energia de vocês. Então vamos lá, signo de Libra. Deixa eu usar um outro tarô para a gente não perder tempo para não embaralhar aqui as cartas. Então vamos lá, signo de Libra, energia para amor e finanças. Fundo do deck, o arcano do carro. Ou seja, você precisa assumir as rédeas da sua vida. E não... Tá muito parecido com a leitura geral. A leitura geral falou de relacionamento, falou de finanças. Outras informações, né, que não vou contar aqui. Mas tem aqui um progresso material, um êxito, uma solução para essa situação, tem harmonia, tem glória, tem conquista. Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, a gente está falando de relacionamento, né? Nessa leitura. Pode ser uma pessoa de muita ação, de muita química, se é que vocês me entendem, mas também pode ser uma pessoa mascarada. Uma pessoa que não mostra a cara de verdade, sabe? Uma pessoa que tem muita bravura, tem muita ousadia, mas como a gente tá falando de amor aqui, a gente tá falando de química. E não necessariamente de amor, a gente tá falando de química. Vem a Torre. A Torre é a queda da ilusão. E aí você tem que assumir a rédea da sua vida. O Eremita. O Eremita, ele é o sábio, né? Ele pede prudência, olhos abertos. Ele fala de uma observação, de sabedoria, vai devagar. Então aqui tinha uma energia assim de muito fogo, caiu a ilusão, aqui é uma carta de muita dor, muita dor. O Eremita também me fala de padrões ancestrais, que podem estar se repetindo aí, mesmo que de forma inconsciente. Ixi, 7 de espadas. O 7 de espadas, ele fala de roubo, né? Roubo energético, inclusive, para você, assim, tomar cuidado, porque essa pessoa, assim, tenha cautela, sabe? Tem uma conquista, mas, assim, diplomacia. Diplomacia é importante aqui nesse momento. Ó, 2 cartas que falam de pessoas mascaradas, de pessoas de roubo. Mergulhe no seu inconsciente para entender o que está acontecendo nesse padrão ancestral. Olha, essa carta, em raros momentos, ela pode falar de herança também. Veja se é o seu caso, porque me veio isso para falar agora. A gente raramente fala isso numa leitura geral, né? Mais uma leitura particular. Mas pode servir para alguém. Rei de espadas, ó, Rei de espadas é prazer. Prazer puro. Prazer puro. De espadas não, desculpa, de paus. É prazer puro, é aquela pessoa que está mais preocupada com os prazeres, preocupada com o ego, de mostrar para os outros. Por exemplo, na mitologia grega, o rei de paus, esqueci o nome dele, Perseu, será que é esse? Não, bom, não lembro. Mas ele é aquele que não fica olhando muito para o reino dele e está mais preocupado em ir lá e matar o Minotauro para todo mundo ver. Então fala de ego, sabe? De aparecer. Falando em ego, a gente tem aqui o arcano do diabo. O arcano do diabo, ele vai falar mais de ego do que outra coisa. Pode, em algumas situações, indicar magia negra? Pode. Vou descartar essa possibilidade? Não, nós estamos falando de uma leitura geral, mas de maneira geral, o arcano do diabo, ele fala de questões internas, ele fala de ego. E aqui, nesse caso, como está ligado ao rei de paus e o cavaleiro de paus, pessoas que só querem o prazer mesmo, não tem amor aqui na leitura. Amor nenhum, só tem prazer. E não tem problema, desde que as pessoas estejam conscientes disso.
Mas é uma carta que fala de ego, de poder, de domínio, de ambição. E aqui me veio a questão da herança, tá? Fala da influência dos seus desejos sobre os desejos alheio, uma manipulação. Tudo em benefício próprio, então muito cuidado. Espero que não seja você, e aqui como tem uma carta de 10 de ouros falando de dinheiro, aqui na leitura geral também saiu isso, espero que não seja você, libriano, que esteja aí manipulando só por prazer. Mas, rainha de copas, que é o domínio do emocional, porém, tem uma energia de estagnação, ela tem uma grande força emocional, uma paciência, uma generosidade, uma grande força interior, mas essa força fica imobilizada, ela fica congelada. Então tem manipulação, tem prazer e tem um congelamento, entre aspas, das emoções. Isso me preocupa. E é o que está no centro do jogo. 4 de copas, que aí vem a frustração. Vem a dor, o desânimo. Aqui a carta da... Ai, fugiu o nome. Peraí. São sentimentos negativos que ficam na mente da pessoa, um sentimento de rejeição. Ai, gente, esqueci. Mas é assim, é dor, é tristeza, é desânimo... sentimento de rejeição. Então aqui a pessoa só queria prazer e machucou feio. Mas na sequência vem um amor verdadeiro. Quando você trabalhar, superar, seguir sua vida, vem uma união verdadeira, vem uma união sincera, vem uma pessoa para cooperar, né, estar lado a lado a você nos novos caminhos. Assuma o seu lugar de força, o seu lugar pessoal, o arcano da força. O arcano da força é muito fácil falar, recupere as suas forças. Antes de recuperar as suas forças, você tem que dominar os seus medos. Então, o que tem? Olha, padrão inconsciente. O que tem no seu inconsciente que você está repetindo este padrão de atrair pessoas que não estão disponíveis, que só querem prazer, se for... Nada contra, desde que isso seja aberto, claro, e para ambas as pessoas, para as pessoas envolvidas. Né? Mas como saiu aqui mascarado, então às vezes é aquela pessoa que seduz, para e não deixa clara a situação. Ou o outro se deixa iludir também. Vem aí um início material, página de pentáculos. Então material no sentido de recursos, você se reergue dessa situação. De novo vem essa questão da herança, hein? Tem aqui uma acuidade mental, as de espadas, para você conseguir superar isso, uma força do universo para você ter as estratégias. O perigo aqui é o 6 de ouros, que nessa energia de declínio aqui, depressão, era essa palavra que eu queria usar. Não no sentido químico, pode ser químico também, né? Porque depressão também tem uma questão genética aí. Mas a gente está olhando um contexto aqui que antecede essa dor. Então aqui teve só prazer, a pessoa se sentiu usada, sabe? A carta do 7 de espadas aqui é roubo energético, inclusive. Então vem essa energia de depressão e você pode entrar numa estagnação, inclusive financeira, material, por conta desta dor aqui. Mas, na sequência, é uma carta dolorida, mas eu adoro essa carta, que é a carta do 6 de espadas. O 6 de espadas, sabendo que a pessoa toca mala dentro do barco, apesar do momento turbulento das águas, as emoções, a chuva no céu, ou talvez em alguns tarôs tem até umas nuvens, né, confusão mental. Então o momento é super turbulento, mas é isso que vai te levar para outros lugares, você vai decidir quem merece e quem não merece ir com você. Apesar da dor, para que você consiga se reconstruir. Na sequência sai a rainha de paus, que é o domínio, que é o controle. A rainha de paus é a honra, é a verdade, é a fidelidade, são as conquistas, uma reciprocidade positiva, é a rainha da fidelidade. Então,
Para isso é necessário olhar para dentro, o eremita, limpar os padrões ancestrais que te prendem a isso, tratar os seus medos para que você consiga seguir sem essas energias que te manipulam, que te prendem, que te machucam, para que você alcance a rainha de paus, que é o progresso, que é a verdade, que é a lealdade, é a rainha da fidelidade. Vamos agora então para finanças, signo de Libra. Se bem que tá tudo junto. Enquanto eu embaralho aqui, que eu organizo as cartas, aproveita, já curte, comenta, compartilha. Na descrição do vídeo tá o link para o meu outro canal, para que você possa me seguir. Então vamos lá, energia para usar outro tarô, vou usar o tarô mitológico. Acho que na descrição do canal tá o link, se não me engano. Não sei se tá na descrição do vídeo. Preciso ver isso. São tantas configurações. Vamos lá, finanças. Peço licença para entrar na energia de vocês. 5 de copas. Eita! Gente, o que acontece? Aqui é o arrependimento após uma traição, é uma dor. De novo é a carta da mágoa, né? De olhar para essa mágoa. Talvez... Ai, aqui não prende. Não entra, essa carta é muito grande. Mágoa, frustração, abandono, arrependimento, amargura, melancolia. Sai a energia do Pajem de Paus, que aí você começa a se reerguer. Tem a ação, tem o movimento, tem a ousadia. Rainha de Paus, que é a mesma que saiu no final outra leitura, que é a da verdade, de manter tudo inteiro, tudo íntegro, dedicação. Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Copas é ilusão. Então cuidado com a ilusão. 4 de Paus, tem um início de um movimento aqui. As coisas começam a andar. A energia da Imperatriz, perfeito. A Imperatriz é a reunião de todas as rainhas, a colheita da fartura. Então tem um novo ciclo começando. 9 de Paus é a carta de dor. Mas esses obstáculos, eles vão ser superados. Tem aqui uma disputa, uma rivalidade, obstáculos, conflitos nesse caminho. 8 de espadas, é uma carta de medo. O 8 de espadas, ele fala também de um conflito, de fracassos, tem ilusão, abre os olhos, tem ilusão. 9 de espadas, aflição, desespero, dor e lágrimas, a situação tá piorando aqui, hein? Mas, de novo, a mesma carta aqui, ó, eu vou decidir quem vai comigo e quem não vai. Apesar da turbulência, das nuvens, eu vou chegar em terra firme, em terras calmas. E ó que lindo aqui a energia do Rei de Copas. O Rei de Copas é, apesar da dor, ele tem uma dor profunda dentro dele, profunda. Qualquer dia eu conto o mito de Orfeu. Ele consegue manter o equilíbrio interno e ajudar ainda as pessoas, ou seja, ele continua a vida apesar da dor. Tá? A temperança pede para que você recicle seus sentimentos, tenha uma ajuda espiritual neste momento. E a roda, olha o arcano do mundo no fundo do maço. E a roda da fortuna, que ela vai girar conforme as suas escolhas, né? Na verdade, devia chamar roda do destino. Tá vendo que as moiras, que são as deusas do destino, essas 3 senhoras aqui, elas estão com um fio de lã, elas estão tecendo o seu destino. Então, conforme as nossas escolhas, a roda vira ao nosso favor ou ao revés. Então, cuidado com ilusão, né? Trabalhe os seus medos. Lembra que saiu o arcano da força? Aqui está falando de medo essas 2 cartas. A hora que você trabalha esses medos, apesar de lá falar de amor, aqui falar de finanças, eu sinto que essas questões estão interligadas. Adapte a sua realidade. Por quê? O Rei de Copas me fala isso. Apesar da dor, ele tem uma dor muito grande. Na mitologia ele perdeu a esposa. Mas mesmo assim ele continua ajudando as pessoas. Ele é Quiron na mitologia. Ele é o curador, é aquele que cura, apesar da própria dor. E na sequência vem o arcano do mundo, que é a completude, que é o fechamento de ciclo. O arcano do mundo, ele me fala de evolução, de progresso, de ganhos, de oportunidades. A longo prazo você vai chegar nisso, você vai chegar à solução.
Cuidado apenas com ilusão. Supere seus medos. Às vezes, é fácil falar supere os medos. Recicle os seus sentimentos. Então, eu sugiro uma constelação, uma apometria, uma leitura de tarô mais aprofundada, uma sessão de neurociência. Eu trabalho com tudo isso. E o meu telefone está na descrição do vídeo.